Olá, meu irmão, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você chegou até o nosso canal. É com muita alegria que nós recebemos você aqui, né? Então eu queria pedir para você já se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com todos aqueles que estão ao seu redor. Quero dizer em nome de Jesus que essa mensagem possa te abençoar, segundo a tua graça, amor e favor. Eu sou o pastor Flávio e nós queremos te encontrar aqui, na nossa igreja, aos sábados, culto de jovens, às 19h30 e aos domingos, cultos com toda a família, às 19 horas. Que Deus abençoe sua vida. Seja bem-vindo à família Teu Rei. Glória a Deus. Amém? E vocês vão me deixar no vácuo também? Fazer igual a Duda. Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Tem dia que o pregador tá mais carente, viu, irmão? Então você tem que ajudar a gente. Tem que nos ajudar. A gente não se sentir sozinho. Abra sua Bíblia comigo em Juízes, capítulo 15. Todo capítulo 15 de Juízes, esse vai ser o tema da nossa mensagem nessa noite. Na verdade, o título da mensagem é esse aqui, ó. Um homem atolado no pecado, um homem afundado no pecado. É disso que nós vamos falar hoje. Irmão, a série de Juízes é como um sanduíche. A primeira palavra foi uma palavra de esperança, de conforto, falando assim, olha, vai, segue em frente. Mas a segunda palavra já foi uma palavra mais pesada, né? A terceira palavra também vai ser mais pesada, é como um sanduíche de duas carnes. Pão em cima, duas carnes no meio, de palavras pesadas. E na semana que vem vai ser uma palavra de mais esperança, você pode ficar tranquilo. Mas como a palavra do Senhor é maravilhosa, ao mesmo tempo que ela bate na gente, ela também nos cura, nos conforta e também nos dá esperança, mesmo naqueles momentos mais difíceis, mesmo naqueles momentos de exortação. Amém? Então vai ter esperança hoje também, mas vai ter pancada também do Senhor, se Ele assim quiser. Então na Juízes, capítulo 15, a gente vai ler a partir do versículo 1, e no decorrer da palavra a gente vai lendo todo o capítulo. Diz o seguinte: algum tempo depois, na época da colheita do trigo, Sansão foi visitar a sua mulher e levou-lhe um cabrito. Vou ao quarto da minha mulher, disse ele, mas o pai dela não quis deixá-lo entrar. Eu estava tão certo que você odiava, disse o pai, que a dei a seu amigo. A sua irmã mais nova não é mais bonita? Fique com ela no lugar da irmã. Sansão lhe disse: desta vez ninguém poderá me culpar quando eu acertar as contas com os filisteus. Até aqui por enquanto. Feche seus olhos mais uma vez, meu irmão. Nós vamos orar mais uma vez. E nesse momento, para que o Senhor possa estar nos conduzindo nesse momento, que não seja uma palavra humana, mas que seja a palavra do Senhor realmente ministrada no altar. Então peça ao Senhor com seus olhos fechados. Peça ao Senhor para que Deus fale com você nessa noite. Peço ao Senhor para que Deus fale com você, que Deus fale ao seu coração e que a mensagem dele encontre uma casa dentro de você. Fale com Deus, meu irmão. A palavra dele que nos transforma. Então peça para que você entenda isso. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, como o Senhor tem sido bondoso conosco, como o Senhor tem sido misericordioso conosco, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo naqueles momentos onde nós muitas vezes esquecemos do Senhor. Pai, louvado seja o Teu nome, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós e através das nossas vidas. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de oferecer mais um culto a Ti. Nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor já fez aqui nessa noite. E nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer nesse lugar. Pai, nos ajude, ó Deus. Nos ajude a compreender mais a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito possa estar aqui nos guiando e nos direcionando nesse momento. Para que a gente possa Te louvar, Te adorar, aprendendo mais da Tua Santa Palavra. Mas não somente aprendendo, mas também aplicando ela na nossa vida. E tendo a nossa vida transformada pela Tua Santa Palavra. Pai, nos ajude, Deus. Nos ajude
Nos ajude naquilo que nós precisamos de ajuda. Nos ajude a entender o que o Senhor tem para nós nesses dias. Nos ajude a aprender com a vida de Sansão, Deus. Perdoa os nossos pecados. Nos lava, nos limpa, nos purifica. Pelo sangue do Senhor Jesus que está sobre a nossa vida. Nos ajude, ó Deus, nas nossas fraquezas. Eu te peço particularmente, perdoa os meus pecados aqui, Senhor Deus. Perdoa as minhas limitações, Deus. Mas que apesar de mim, o Senhor possa me usar nessa noite como instrumento do Senhor, para que a Tua palavra seja ministrada ao coração dos meus irmãos. Pai, me use para a honra e glória do Teu santo nome. É assim que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. E quem quer diga amém. Amém. Glória a Deus. Irmão, eu tenho certeza que você que assiste muitos filmes, muitas séries, em algum momento daquela trama que você está vendo, acontece uma cena em que o personagem cai num negocinho chamado areia movediça. Quem que já viu um filme ou uma série que isso acontece? E o que acontece ali geralmente? A pessoa começa a afundar. A pessoa começa a afundar cada vez mais. E geralmente, né, ainda mais se for o vilão que caiu naquele lugar, ele provavelmente vai morrer totalmente atolado, afundado, soterrado ali na areia movediça. Bom, mas tem muitas coisas que a vida real é um pouco diferente do que acontece nos filmes. Inclusive, né, já desconstruindo isso que a gente tem na nossa mente, a areia movediça da vida real é um pouco diferente. Ela não é tão fatal, ela não é tão letal e ela não acontece de uma forma tão rápida como a gente vê nos filmes e nas séries. Ela tem sim seus perigos, tá? Ela tem sim as suas, dependendo das complicações, dependendo da pessoa que cai ali na areia movediça, pode sim dar ruim para a pessoa, mas geralmente não é isso que acontece. Geralmente a pessoa, no máximo, ela fica atolada somente até a cintura. Mais do que isso ela não fica, devido à densidade e coisas que eu não tenho nenhum domínio para falar. Mas é algo mais ou menos assim. Então a pessoa não vai afundar completamente. Então a areia movediça ela é um pouco diferente do que acontece nos filmes. Ela talvez não seja tão fatal e tão letal assim. Mas existe um outro efeito, uma outra situação, em que se a pessoa cair nesse lugar, ela pode sentir ou ser acarretada por algo que acontece nos filmes como na areia movediça. Na verdade, eu estou falando dos silos, os silos que armazenam grãos de milho, de soja, seja lá o que for. Não entendo muito de agricultura também. Mas talvez você já tenha visto um silo. Eu até coloquei uma imagem, Wesley, pode colocar para mim, por favor? Você já viu, talvez você não sabe o nome daquilo, não está ligando o nome à pessoa, mas o silo é isso aqui, ó. Essas estruturas geralmente são enormes, bem grandes mesmo, tem algumas menores um pouquinho, e são locais enormes que armazenam a colheita daquele agricultor. Geralmente tem que dar manutenção lá dentro também. Aqui é uma foto dentro de um silo, olha o tanto de grãos que tem aqui, e a pessoa andando em cima desse lugar. E acontece, irmão, se você dá uma rápida pesquisada na internet, você vai ver que acontece de pessoas sofrerem acidentes nesse lugar, porque enquanto elas estão ali, caminhando sobre aqueles grãos, ela afunda e começa a afundar. E muitas vezes pode acontecer sim, dela afundar até o pescoço, igual a gente está vendo aqui nesse desenho. Dependendo dos casos, ela pode afundar totalmente. E aí quando isso acontece, ela fica totalmente asfixiada, ela perde o ar e morre. Tem muitos casos de mortes em lugares como esse. Com certeza ficar atolado, afundado num grão é pior do que a gente imaginava. Só que existe uma outra coisa, que ficar atolado e afundado nela é ainda pior do que a areia movediça e os grãos em um silo. Eu estou falando do pecado. O pecado muitas vezes ele tem um efeito parecido. A pessoa ela entra no pecado, ela começa a caminhar no pecado achando que está caminhando em terra firme, mas pouco a pouco ela vai afundando.
ela vai se atolando no pecado cada vez mais. Só que tem um problema. No pecado, muitas vezes, esse afundamento, se é que a gente pode dizer assim, é muito sutil. E às vezes a pessoa não entende que ela está afundando. E quando ela percebe, pode ser tarde demais. Se ela já está ali afundada até o pescoço, ou até mesmo totalmente soterrada. E quando isso acontece, meu irmão, a coisa fica extremamente feia. Talvez Sansão, o nosso personagem principal aqui, o personagem humano, na verdade, que é o personagem principal dessa história é Deus, mas o personagem humano principal dessa história é uma pessoa que começou a se afundar no pecado. Como a gente fez a recapitulação aqui, na mensagem passada a gente viu que Sansão começou a entrar no pecado, começou a afundar no pecado, fazendo escolhas erradas na vida dele. Inclusive escolhendo uma pessoa descrente para se casar, escolhendo um relacionamento que não agradava o Senhor. Só que no capítulo 15, as coisas começam a piorar ainda mais. E Sansão começa a afundar ainda mais no pecado. Ele começa a ficar cada vez mais atolado. E o pior de tudo, ele não percebe isso. Então nessa noite eu queria ver com você alguns momentos que acontecem aqui no capítulo 15, que Sansão vai cada vez atolando mais dos pecados, e esses pecados vão trazendo consequências para a vida de Sansão. Essas consequências vão fazendo com que ele peque ainda mais, e é aquela coisa, um abismo chamando o outro, um pecado chamando o outro. E eu quero que você reflita desde o início: será que eu e você estamos assim como Sansão? Será que a gente também está caminhando sobre uma superfície que a gente acha que é segura, só que na verdade é uma superfície que está desobedecendo ao Senhor, que é pecaminosa? E sem a gente perceber, a gente está cada vez mais afundado no pecado, pecando cada vez mais. Será que a gente está assim também, como Sansão? É isso que a gente vai ver um pouquinho aqui nessa noite. Vamos continuar lendo o livro de Juízes. A gente para no versículo 3, correto? Vamos ler o versículo 4. Então saiu, capturou 300 raposas e as amarrou em pares pela cauda. Depois prendeu uma tocha em cada par de caudas. Acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus. Assim ele queimou os feixes, o cereal que iam colher, e também as vinhas e os olivais. Os filisteus perguntaram: quem fez isso? Responderam-lhes: foi Sansão, o genro do Timinita, porque a sua mulher foi dada ao seu amigo. Até aqui por enquanto. Vamos entender a história aqui. Lembra que Sansão estava já se casando com uma mulher filisteia. E no casamento Sansão resolve fazer uma aposta. Ele resolveu jogar no tigrinho, né? Ele resolve fazer uma aposta. E durante os 7 dias do casamento, aqueles com quem Sansão apostou, os filisteus, não adivinhavam o enigma que ele tinha. Só que esse povo ameaça a esposa de Sansão, na verdade a noiva ali ainda. Essa noiva, por sua vez, trai Sansão, trai a confiança de Sansão e pede para que Sansão revele o enigma. Sansão revela o enigma, ela conta para os filisteus, e os filisteus então ganham a aposta de Sansão. Sansão fica totalmente transtornado, ele sai dali e mata algumas pessoas para poder cumprir, pagar a sua aposta, e depois disso ele nem volta para o casamento. Você tem noção? O cara já estava no 7º dia de casamento, prestes para a lua de mel, e ele ficou tão estressado com aquela situação que ele não quis nem saber. Ele simplesmente abandonou aquilo tudo e foi embora para casa esfriar a cabeça. Resultado disso, o pai da noiva achou que Sansão tinha abandonado ela, que Sansão odiava ela. Então, para salvar a honra daquela família, o que ele faz? Dá a filha dele para um dos convidados do casamento. Olha que rolê, gente. Você já foi no casamento assim? Que o noivo abandona a festa e aí o pai entrega a sua filha, a noiva, para uma outra pessoa? É isso que aconteceu. Só que Sansão não sabia de nada disso. E depois, quando ele já estava ali com a cabeça fria, ele resolve voltar e vai até a casa da sua esposa, ou que era para ser sua esposa. Chegando lá, ele descobre que a esposa dele não é mais a esposa dele. E ele fica revoltado.
ele fica totalmente estressado com aquela situação. Então ele decide se vingar. Ele fala: não, a justiça precisa ser feita, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Então ele se vinga de uma forma muito criativa, mas também muito maldosa. Pega 300 raposinhas, tadinho, não tinha nada a ver com isso essa raposinha. Amarra a cauda das raposas em pares. Imagina a cena, irmão. Sansão pegando as raposas, amarrando a cauda delas e colocando uma tocha ali entre a cauda das raposas. Acende a tocha, solta os pares das raposas no meio da plantação dos filisteus e queima boa parte daquela plantação. Só que vingança gera vingança. Os filisteus também ficam transtornados com aquela atitude de Sansão. Descobrem por que ele fez isso. E eles também se vingam. Como que eles se vingam? Com fogo também. Sansão queimou as plantações. Os filisteus se vingam fazendo algo ainda pior. Vamos ver ali no versículo 6. Os filisteus perguntaram: quem fez isso? Responderam eles: foi Sansão, o genro do Timinita, porque a sua mulher foi dada a seu amigo. E olha só, irmão, então os filisteus foram e queimaram a mulher e seu pai. Sansão lhe disse: já que fizeram isso, não sossegarei enquanto não me vingar de vocês. E os atacou e matou mais gente. Vingança gera vingança. E isso vai percorrer por todo o capítulo 15. Sansão começou a ser uma pessoa vingativa, que queria fazer justiça com as próprias mãos, independente do que acontecesse. Ele tinha a necessidade de fazer alguma coisa quando ele se sentia injustiçado, principalmente quando a injustiça era contra ele, particularmente. Sansão não ficava indignado ou raivoso porque o povo dele estava sendo injustiçado, mas quando Sansão se sentia injustiçado, ele decide se vingar. Olha as frases que Sansão diz, irmão. Olha aí comigo de novo no versículo 3, por exemplo. Desta vez ninguém poderá me culpar quando eu acertar as contas com os filisteus. Olha que pesado. Já no versículo 7, ele fala outra coisa muito parecida. Já que fizeram isso, não sossegarei enquanto não me vingar de vocês. A gente pode dizer que Sansão tinha fogo nos olhos, ou melhor, sangue nos olhos. Ele queria vingança, a qualquer custo. E aí eu quero jogar essa questão para vocês. Você também é uma pessoa vingativa? Você também tem essa necessidade quando alguma injustiça acontece com você? Você sente a necessidade de fazer alguma coisa e devolver, talvez até mesmo na mesma moeda? Não estou aqui falando, irmão, logicamente, de algo tão terrível igual a gente está lendo aqui na história. De vinganças a ponto de chegar em assassinato. Mas vingança nem sempre são essas coisas absurdas. Vingança também estão nas coisas pequenas. Às vezes a gente quer se vingar de pequenas coisas com pequenas vinganças. E eu quero te dar alguns exemplos que eu anotei. Por exemplo, quando alguém fala mal de você pelas costas, e aí você sente a necessidade de fazer o quê? Falar mal da pessoa também. Isso é um tipo de vingança que você está devolvendo na mesma moeda. Um outro exemplo, quando alguém te xinga no trânsito, quem dirige sabe como é que é complicado, né? Trânsito é um lugar para testar a nossa paciência, né? Alif ali, motoboy, imagina quantos xingamentos no pensamento ele deseja fazer ali. Mas pensa, alguém te xinga no trânsito, qual que é a vontade de fazer, irmão? Xingar de volta. Alguém te dá aquela fechada e você fala: abençoado. Só que você não fala isso, né? Às vezes você fala coisas que não devia. O que mais? Quando a pessoa ofende a mãe, então. Na escola isso é terrível, né? A pessoa ofende sua mãe, o que você tem que fazer? Você tem que ofender a mãe dele 2 vezes pior. Não é um tipo de vingança também? Vamos lá, o que mais? Alguém te trata mal, às vezes aqui na igreja, na sua escola, no seu trabalho. E você resolve tratar mal a pessoa também, ser mal educado com ela. Será que isso acontece na sua vida? Alguém te passou a perna.
aquela promoção que era sua no seu trabalho e alguém foi lá passar a perna em você, ou aquela pessoa que copiou seu trabalho na escola sem se deixar, ou até mesmo aqui na igreja, onde tudo deveria ser perfeito, né? Só que não. E aí alguém vai lá e passa a perna em você, te passa para trás, te engana. Qual que é a primeira necessidade que você tem quando vê algo desse tipo? É retribuir na mesma moeda. Mas irmãos, isso não agrada o Senhor. E eu quero te mostrar alguns versículos sobre vingança e justiça própria que a Bíblia nos fala. Primeiramente Romanos capítulo 12, versículo 14 e depois versículo 17. Romanos 12, 14. Olha que forte o que o Espírito Santo nos diz através da vida de Paulo. Abençoem aqueles que o perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Versículo 17. Não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Alguém está te atacando? Alguém está te perseguindo? Abençoa essa pessoa. Ora pela vida dessa pessoa. Alguém está te amaldiçoando, te ofendendo, te xingando. Não retribua na mesma moeda, mas abençoa ela. Isso é difícil. E eu sei que isso é complicado. Falar é muito fácil, mas quando acontece, quando o sangue ferve, a gente acha impossível fazer uma coisa dessa. Como assim? A pessoa está fazendo mal para mim, eu devo pagá-la com o bem. Mas temos que lembrar aquilo que Jesus também nos disse. Amem também os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Porque orar pelos seus amigos, irmão, orar para quem te ama é muito fácil. Qualquer pessoa faz isso. Mas orar por aqueles que fazem mal para você, e não é orar para Deus se acolher não, amém? Para Deus dar uma matada na pessoa. É orar para que a pessoa seja abençoada, para que ela se arrependa dos pecados dela, para que ela mude. É isso. Baiano, isso é muito difícil. Humanamente falando, sim, isso é impossível. Mas lembre-se, você é cristão? Você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Amém ou não? Você acredita realmente nisso? Então você acredita que você tem dentro de você o Espírito Santo. E você lembra do fruto do Espírito? Você lembra de alguns aspectos daquele fruto? Mansidão, calma, tranquilidade, lidar com a situação. Outra coisa, longanimidade, fôlego longo. Sabe aquela pessoa que conta até 10, conta até 20, até 1000 se for preciso? O Espírito Santo concede isso a nós. Domínio próprio. Pelas suas forças, irmão, você não vai conseguir realmente, mas pelo Santo Espírito que habita dentro de você, ele te capacita a não ser uma pessoa vingativa, a não ser uma pessoa que devolve na mesma moeda. Até porque em Romanos ainda, um pouquinho mais para baixo, no versículo 19, vai dizer o seguinte: amados, nunca procurem se vingar-se, nunca, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. A vingança pertence a Deus. A sua justiça, irmão, entre aspas, a sua vingança não vai produzir coisa boa não. Só vai gerar mais vingança, igual aconteceu aqui com Sansão. Mas você tem alguma causa que você desejava se vingar na mesma moeda, entrega nas mãos do Senhor, confia no Senhor, sabendo que Ele é o justo juiz e que Ele vai fazer o que é certo na hora certa. Amém? Não seja um vingador. Não entre para Marvel, né? Seja da Liga da Justiça. Não, também não pode, né? Senão vai querer fazer justiça com a própria mão. Eu não sei então. É isso aí. Vamos para o próximo ponto? O pecado,
ele também prejudica o nosso próximo. Sansão foi se afundando no pecado, mas o problema é que ele não afundou sozinho, mas ele prejudicou outras pessoas enquanto ele estava ali se afundando no pecado. Olha comigo no versículo 6. Juízes 15, versículo 6 de novo. Os filisteus perguntaram quem fez isso, responderam-lhes: foi Sansão, o genro do Timinita, porque sua mulher foi dada ao seu amigo. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e seu pai. A situação estava tão feia que Sansão, além de se prejudicar com esses tantos pecados, o que ele faz? Prejudica pessoas que ele amava. Ele amava aquela mulher que seria a esposa dele. E através das suas atitudes, ele acaba matando ela, indiretamente. Mas não somente isso, Sansão prejudica até mesmo o próprio povo. Quer ver? Vamos continuar aí lendo. No versículo 8, depois que Sansão queima, né? Queima tudo, e aí o pessoal faz a vingança. Então, no versículo 8, olha o que diz. Sansão se vinga, ele os atacou sem dó nem piedade e fez uma terrível matança. Depois desceu e ficou numa caverna da rocha de Etã. Os filisteus foram para Judá e lá acamparam, espalhando-se pelas proximidades de Leí. Olha o versículo 10, irmão. Os homens de Judá perguntaram: por que vocês vieram lutar contra nós? Eles responderam: queremos levar Sansão amarrado para tratá-lo como ele nos tratou. Sansão se vinga, apronta com os filisteus, e o que ele faz? Ele foge. Ele foge para uma caverna, para fora da cidade. E ele não pensa que o povo filisteu poderia atacar o seu povo. E é isso que o povo filisteu faz. Eles vão até o povo de Sansão, o povo de Deus, e falam: olha, a gente veio guerrear contra vocês, a não ser que vocês entreguem Sansão. Enquanto Sansão está lá escondido na caverna, o povo de Deus está sendo ameaçado pelos inimigos. E Sansão não estava lá para defender. Você consegue perceber que Sansão estava prejudicando muita gente além dele? Pois é, o pecado faz isso. O pecado não prejudica somente a sua vida, irmão. Você que está andando no pecado, está sendo atolado no pecado, saiba que o pecado não prejudica só a sua vida, mas ele também prejudica as pessoas próximas a você, pessoas que te amam e que você também ama. Quer um exemplo? Prepara os ouvidos, irmão. Vamos dar alguns exemplos aqui. Quando você, que não é casado, faz sexo com a sua namorada e está pecando, você não está pecando somente através de você. Não é somente você que está pecando, mas você também está fazendo a outra pessoa pecar. E pior, muitas pessoas que talvez se inspiram em você podem se frustrar, porque o pecado, irmão, se você é um cara temente a Deus e continua a vida de pecado, não é querer botar medo no você não, mas Deus revela de alguma forma. Então, você não está pecando sozinho. Você está pecando e levando muitas pessoas junto com você, prejudicando muitas pessoas que você deveria estar ajudando. A mesma coisa acontece para você que ofende as outras pessoas, xinga palavrão com alguém, ou então quando você peca a não ter compaixão das outras pessoas. Você só fica preocupado consigo mesmo. Sabe aquela pessoa egoísta? Se você é assim, você também está pecando contra os seus irmãos. Sabe por quê? Porque ao invés de você estar ajudando um irmão de uma forma que você poderia ajudar, às vezes você tem capacidade, conhecimento para ajudar alguém, mas você está tão focado em você que você não consegue ajudar as pessoas. Você não consegue olhar para um irmão que está triste do seu lado, que está sofrendo. Você está prejudicando essa pessoa. Você poderia ser usado por Deus para ajudar essa pessoa nesse momento e você está prejudicando ela. Quando você fala mal de algum irmão, você pode estar até mesmo gerando contenda entre os filhos de Deus. Isso é uma coisa terrível. Cuidado ao ficar falando mal dos irmãos, fofoca. Isso é terrível.
Você tem algum problema com o irmão, vai lá e conversa com ele. Não resolveu, ele continua pecando contra você, o que a Bíblia fala? Traz 2 testemunhas e tenta conversar. Se ele não ouvir, aí tem outros procedimentos. Mas se ele ouvir, você ganhou um irmão. Quando você começa a espalhar contenda entre os irmãos da igreja, você pode prejudicar toda uma comunidade. Irmão, a gente poderia falar aqui de muitas outras coisas. Talvez você que usa relacionamentos amorosos para somente suprir a sua carência emocional. Você não consegue ficar solteiro, você não consegue ficar sozinho, sem alguém. E aí o que você faz? Você fica buscando uma outra pessoa para suprir você. E resultado disso, você coloca um fardo na outra pessoa que ela não consegue carregar. Às vezes até um relacionamento que poderia dar certo, mas porque você está com essa carência emocional, colocando o relacionamento acima de Deus, você coloca a outra pessoa numa posição de Deus. E deixa eu te falar uma coisa, ela não vai conseguir carregar essa posição que você colocou ela. Ela não vai dar conta de carregar esse peso. E o relacionamento vai ter problemas sérios. Ah, Breno, mas o meu pecado é sozinho. Até pecados que você comete aparentemente sozinho, na sua casa, sem ninguém ver. Vamos pôr aqui um exemplo: pornografia, que aparentemente você não está prejudicando ninguém, você está pecando só entre você ali. Pois é, esse pecado vai fazer com que você olhe, no caso de vocês homens, olhe para suas irmãs como um pedaço de carne, como um objeto, como um cachorro está olhando um pedaço de carne. E aí você nunca vai conseguir olhar para elas e valorizar elas como filhas amadas de Deus, que devem ser cuidadas e protegidas, porque os seus olhos estão somente na carne. E se você entrar num relacionamento com uma pessoa assim, coitada dessa menina. E principalmente, meu irmão, a pior coisa da gente pecar é que a gente prejudica não somente a nós, não somente pessoas em nossa volta, mas principalmente nós estamos ofendendo aquele que mais nos ama, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós estamos pisando no sangue de Jesus quando a gente decide viver uma vida de pecados. Irmãos, eu quero deixar bem claro, não estou aqui falando de talvez situações específicas, situações que ali você acaba pecando, caindo, mas depois você se arrepende, pede perdão a Deus e começa de novo. Não é nesse tipo de pecado que nós estamos falando, amém? Nós estamos falando daquele pecado que você comete e você não se arrepende e está lá cometendo dia após dia e acha normal, e acha que está tudo bem, é tranquilo, Deus entende meu pecado. Não. Uma coisa é você estar caminhando com Jesus e escorregar em alguns momentos, porque a gente ainda é ser humano, a gente ainda é contaminado pelo pecado, e a gente ainda vai pecar, infelizmente. Mas outra coisa é você decidir deliberadamente, conscientemente viver uma vida de pecado, como se estivesse de boa, como se estivesse tudo normal. Cuidado, que você está prejudicando não somente a você, mas pessoas próximas a você. Você está ofendendo o seu Deus. Só fazer uma menção aqui. Preste atenção também no pecado do povo de Deus aqui. Sansão era o libertador, e ele estava justamente guerreando contra os filisteus. E quando os filisteus vão até os israelitas, ao invés deles declarar em guerra, opa, agora Sansão está ali, vamos guerrear, eles simplesmente, não, opa, pera aí, a gente não quer guerra com vocês não, vocês podem continuar oprimindo a gente, vocês podem continuar escravizando a gente, está tudo bem, né? Pera aí, deixa eu pegar Sansão que está causando problema para vocês, então pera aí, deixa eu resolver, a gente vai entregar eles para vocês. Olha que falta de noção do povo de Deus também. E por último, meu irmão, o pecado, ele nos torna soberbos. Versículo 12. Juízes 15, versículo 12.
Aí no versículo 11, né, vamos ler, que é justamente o povo de Deus querendo entregar Sansão. Vamos ler a partir do 11 então. 3.000 homens de Judá desceram então à caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Você viu o que nos fez? E ele respondeu: fiz apenas o que eles me fizeram. 12. Disseram-lhes: vamos amarrá-los para entregá-lo aos filisteus. Sansão disse: jurem-me que vocês mesmos não me matarão. Certamente que não, responderam, somente vamos amarrá-lo e entregá-lo nas mãos deles, não o mataremos. E o prenderam com 2 cordas novas e fizeram sair da rocha. Quando ia chegando a Leí, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos, mas o Espírito do Senhor apossou-se dele. As cordas em seus braços tornaram-se como fibra de linho queimada, e os laços caíram de suas mãos. Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1.000 homens. Disse ele: com uma queixada de jumento fiz deles montões. Com uma queixada de jumento matei 1.000 homens. 17. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada, e o local foi chamado de Ramat-Lei. 18. Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor: deste pela mão do teu servo esta grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? Na minha época, a sessão da tarde passava filmes bons. Não sei como é que está hoje, mas eu acredito que não. E um dos filmes que eu amava assistir na sessão da tarde, e que eu me tornei fã dos filmes dele, era o Jack Chan. Era bom demais. Gosto até hoje, se bobear. Mas uma coisa que era interessante nos filmes dele é que ele pegava armas que não eram armas. Ele pegava utensílios, objetos que eram coisas normais e faziam delas virarem armas. Lembra disso? Era vassoura, escada, tudo aquilo que você imaginasse, cadeira, virava arma na mão dele. Eu acredito que Sansão deu uma improvisada legal aqui, à la Jack Chan. Não é verdade? Porque 1.000 filisteus vêm até Sansão, e o que ele faz para se defender? Pega uma queixada de jumento que tinha sido morto há pouco tempo, e se defende, e mata 1.000 homens com aquela queixada. Detalhe, lembra de um voto de Nazireu que ele não podia tocar em cadáver? O que ele fez aqui? Tocou em cadáver de novo. Tudo bem, depois na próximo episódio a gente vai falar sobre isso. Mas olha para você ver, irmão. Sansão então mata 1.000 homens. E depois que ele mata aqueles homens, ele fica com sede. Ele tem sede. E aí a gente tem o primeiro registro de uma oração que Sansão fez. Depois de 3 capítulos, Sansão ora, pelo menos de acordo com o registro que a gente tem, pela primeira vez. Mas olha o tipo de oração que Sansão faz. Olha o texto, irmão. Parece que é um tipo de oração de alguém que ama a Deus, de alguém que tem intimidade com Deus. Sansão acabou de matar 1.000 homens pelo poder do Espírito Santo. E o que ele faz? Ele primeiramente exalta a si mesmo. Ele fala: olha, com uma queixada matei 1.000 homens. Ele não louva a Deus. Ele não atribui a Deus a sua vitória. Só depois que ele está morrendo de sede, desesperado, aí ele fala: olha Deus, foi o Senhor que me deu a vitória, viu? Mas então não me deixa morrer aqui não. Estou morrendo de sede aqui. Faz alguma coisa. É uma oração de desespero. Sansão se tornou uma pessoa soberba, extremamente soberba. E ele se achava o tal. Ele achava que era ele que fazia as coisas. E quando ele ora ao Senhor, não é com um coração contrito, sabe? Um coração ali quebrantado diante de Deus, louvando a Deus, se maravilhando com quem Deus é. Ele só olha para Deus e vê: Deus, faz um milagre aí para que eu não morra. Quantos de nós também temos essa soberba, hein? A gente só lembra de Deus quando a gente está ali desesperado, sem mais nada para fazer, sem mais nada para recorrer. Irmão, de verdade, quando você conquista alguma coisa, quando você ganha algo, quando você chega num lugar, você costuma olhar para si mesmo e falar: nossa, olha como eu sou bom,
como eu sou forte, como eu sou capaz, como eu consegui aquilo que todo mundo duvidava. Ou você consegue olhar para Deus e falar: olha, a mão de Deus me trouxe até aqui. A mão de Deus permitiu que eu chegasse nesse lugar. Humildade. Algo que Sansão não tinha. E o pecado nos faz ser soberbos. O pecado não faz a gente olhar para Deus, mas somente para nós. E para os nossos desejos egoístas e mesquinhos. Era assim que Sansão se encontrava. Só que Deus é misericordioso, irmão. E a gente vai ler o último versículo para a gente encerrar. Último versículo de Juízes 15. Na verdade, o penúltimo, 19. Deus então abriu a rocha que há em Leí, e dela saiu água. Sansão bebeu, suas forças voltaram e ele recobrou o ânimo. Por esse motivo, essa fonte foi chamada de En-Hacoré, e ainda lá está, em Leí. Versículo 20. Sansão liderou Israel durante 20 anos no tempo do domínio dos filisteus. Você consegue ver a misericórdia e a graça de Deus agindo na vida de Sansão aqui? Um homem atolado no pecado, cada vez pecando mais, e só se lembra de Deus quando ele está desesperado, quase morrendo. Um homem sem intimidade com Deus, um homem que foi chamado, escolhido por Deus, vivendo de qualquer forma. Ainda assim, Deus, na sua misericórdia, não permite que Sansão morresse ali, naquele momento. Morresse ali nos seus pecados. Deus dá uma segunda chance para Sansão, assim como aconteceu em Jonas, que Deus também deu uma segunda chance para Jonas. Jonas estava correndo de Deus, fugindo de Deus, fugindo para um lugar onde Deus não queria que ele fosse. E Deus vai lá, manda um monte de coisa, por fim manda um grande peixe, engole Jonas, e Jonas na barriga do peixe faz uma oração a Deus. Deus faz o peixe vomitar Jonas de volta em terra firme e dá uma nova chance para Jonas. Olha, você estava me desobedecendo, Jonas, mas eu te dou uma nova chance. Vai e faz aquilo que eu te chamei para fazer. Da mesma forma, meus irmãos, o Senhor também nos dá novas chances, uma segunda chance. Nós não sabemos quando vai ser a última, mas saiba que o Senhor é misericordioso e gracioso com você. Nós não podemos brincar com a misericórdia e a graça de Deus, como a gente vai ver no próximo capítulo. Mas se arrependa hoje. Busque mudança hoje, porque o Senhor está de braços abertos. Se você está aqui, é porque ainda tem chance. Você poderia hoje estar em qualquer lugar dessa cidade, em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, mas você está aqui. Há chance para você. Não importa se você está pouco atolado no pecado ou muito atolado, mas há chance para você, meu irmão. Quero te convidar a ficar de pé. Você que ainda tem dúvida da graça e da misericórdia de Deus, antes de você orar ao Senhor nesse momento, eu quero te trazer de volta aquela ilustração do silo da areia movediça. Porque uma vez que a pessoa afunda naquele lugar, dependendo da situação, ela precisa de ajuda para sair. Ela não consegue sair sozinha. E não é qualquer ajuda. Se ela estiver muito afundada, pode até jogar uma corda que a pessoa não vai conseguir puxá-la de volta. Não é qualquer pessoa que pode ajudar uma pessoa que está ali afundando no silo. Na verdade, afundando os grãos ali dentro do silo. Essa pessoa geralmente precisa ser ajudada por pessoas especialistas, bombeiros, que vão lá e fazem todo tipo de serviço para libertar aquela pessoa. Só que até mesmo os bombeiros correm risco,
Porque enquanto eles estão lá, agindo para salvar, para desatolar aquela pessoa, eles também correm o risco de serem soterrados. Se está atolado e afundado em grãos de silo, já é muito complexo para sair dali. Imagina para quem está atolado e afundado no pecado. Irmãos, era essa a nossa situação. Talvez seja a sua situação ainda. Efésios capítulo 2, versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, Satanás. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Nós estávamos atolados em nossos pecados, afundados. E não é pouca coisa não, irmão, é totalmente até a cabeça. Já ali sendo asfixiado pelo pecado, com ele nos matando aos poucos. Já não tinha mais jeito pra gente. Mesmo se a gente gritasse, conseguisse gritar, coisa que os grãos não iam deixar, mas mesmo se a gente conseguisse, nenhuma pessoa seria capaz de nos ajudar. Porque a gente já estava tão fundo naquele pecado, na nossa vida de pecado, que a gente só poderia ser salvo se alguém mergulhasse naquele silo ali também, naqueles grãos, e puxasse a gente para cima. Só que essa pessoa, para fazer isso, ela não poderia também afundar nos grãos, ou no caso no pecado, porque senão ela também ia afundar, e ela ia morrer e não ia conseguir nos salvar. Então tinha que ser alguém que fosse até ali no fundo, nos trouxesse para a superfície, mas que não se contaminasse. E foi isso que Jesus fez. Na continuação de Efésios, no versículo 4, Efésios versículo 4, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Você entendeu isso, irmão? Quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões, Ele nos deu vida, e pela graça nós somos salvos. Foi isso que Ele fez por mim e por você. Ele mergulhou e nos tirou de lá. Mas a questão é, você quer continuar andando no pecado? Mesmo depois de Cristo ter te resgatado dessa forma, você quer simplesmente ignorar o que Ele fez por você e continuar vivendo uma vida de pecado deliberado, longe do Senhor, fazendo aquilo que você sabe que é errado, ignorando todo o sacrifício de Jesus por você? Ou você quer caminhar em um novo e vivo caminho que somente Cristo pode te fornecer? Você quer andar agora em santidade? Porque é loucura alguém que foi salvo à beira da asfixia mergulhar de novo naquilo que estava te matando. Feche seus olhos e ora ao Senhor. Se lembre do quão profundo Jesus foi para te salvar. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele, mesmo sendo Deus, veio ao mundo em forma humana e morreu pelos nossos pecados, nos dando vida, uma nova chance, uma segunda chance de vivermos e fazermos diferente. Mas você está aproveitando essa segunda chance que Deus tem te dado? Ora ao Senhor nesse momento, meu irmão. Eu vou deixar alguns instantes
com o Iago ministrando a canção, mas eu quero que você ore ao Senhor. Fale com o Senhor. Se entregue, abre o seu coração para Deus nesse momento. Fale com Ele. Minha carne, os meus ossos se desfalecem pelo Senhor. Meus ossos se desfalecem pelo meu Senhor. Se me mantenho abraçado a Ti, as Suas costas são o meu escudo, e os Seus braços ao redor de mim são como muralhas, e os Seus olhos são faróis. Mantém acesa a candeia do meu corpo. Que eu me defino sem você, de tão visceral é minha dependência, de tão visceral que o peito aperta quando eu me afasto. Meu peito dói como um infarto, e a certeza que tenho é que sem Ti não sobreviveria. E eu me defino sem você, de tão visceral é minha dependência, tão visceral que o peito aperta quando eu me afasto. Não sobreviveria. E eu me defio sem você, de tão visceral é minha dependência, tão visceral que o peito aperta quando eu me afasto. Senhor, meu Pai, nós Te louvamos por essa noite, nós Te agradecemos por esse momento. Senhor Deus, nos ajude a não nos afundarmos no pecado como Sansão estava se afundando. Nos livre das escolhas erradas que ele fez, nos livre da busca pela vingança, nos livre de prejudicar outras pessoas pelos nossos pecados, nos livre da soberba, do egoísmo, nos livre, Deus, de Te buscar somente quando nós queremos alguma bênção específica, ao invés de termos um relacionamento com o Senhor. Pai, tenha misericórdia de nós, nos ajude, ó Deus, que nessa noite nós possamos olhar pela Tua maravilhosa obra ali na cruz e nos maravilharmos com a tamanha salvação que o Senhor nos proporciona. A nossa salvação não é pelas nossas atitudes, não são pelas nossas ações, mas é a graça do Senhor que nos alcança. Nós não conseguimos nos salvar, mas o Senhor foi bondoso e misericordioso conosco. Portanto, Senhor Deus, nos ajude a viver para a honra e glória do Teu santo nome. Aqueles que já têm Cristo como seu Senhor e Salvador, que estão aqui nessa noite, desperta, Senhor Deus, aqueles que estão dormindo, faz a chama queimar novamente, uma vontade de Te servir, de ter um relacionamento com o Senhor, na leitura bíblica, na oração, no devocional. Faz essa pessoa Te buscar com intensidade novamente, não por aquilo que o Senhor pode simplesmente nos dar, mas simplesmente por quem o Senhor é. Nos ajude a chegar nesse nível, Deus. E se tem alguém aqui nessa noite que ainda não se converteu verdadeiramente ao Senhor,
essa pessoa possa entender o tamanho amor que o Senhor nos amou, perdoando os nossos pecados, morrendo por nós. Que essa pessoa não somente entenda intelectualmente, mas que essa mensagem chegue ao coração dela e ela entregue toda a vida dela em tuas mãos. Que o Senhor também salve essa pessoa, Deus, e que a partir desse momento ela comece a viver uma vida que glorifica o Senhor, não para conquistar a salvação, não para conquistar o teu amor, mas porque ela já é salva, porque ela já é amada pelo Senhor. Que a fé dessa pessoa frutifique em obras que glorifiquem o teu nome. Em nome do Senhor Jesus, nos ajude, ó Deus. Nós oramos, te agradecemos por essa noite. E amém. Amém, irmãos. Amém. Glória a Deus. Então, nós vamos orar para encerrar. Irmão, você vem até aqui, não perca a semana que vem, não. Conclusão, a gente vai entrar em Dalila finalmente. Vamos falar de relacionamento abusivo, carências emocionais e muitas outras coisas. Vai ser bênção, irmão. Não perca o próximo episódio. Se você perdeu algum, tem no YouTube, né? A gente já começou a lançar, já tem o primeiro episódio. Essa semana é o nosso segundo, né? E em nome de Jesus, mas esteja aqui conosco, que chame mais pessoas para estar aqui. Glórias a Deus. Feche seus olhos, estenda suas mãos, quero orar. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus possa estar sempre com cada um de vocês. Igreja do Senhor seja abençoada em nome de Jesus. Quem crê, diga amém.